E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver assistindo, independente do horário, né? Meu nome é Arthur, e eu vou estar apresentando junto com o Aleph um vídeo explicando o conceito que está aí no título, né? O que é patrimônio histórico-cultural. Respondendo a primeira pergunta, né? Que seria a principal, eu vou trazer para discussão a definição que está na própria Constituição brasileira, né? Então, a Constituição de 88, no artigo 216, ela vai delimitar, né, patrimônio cultural como os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O que isso significa, né? Exemplos, né? De patrimônios, por exemplo, imateriais. As formas de expressão, a fala, a escrita, a arte são formas de expressão, são formas de patrimônio imaterial. Os modos de fazer, né, de criar, de viver, por exemplo, comidas típicas, o modo de viver de determinada civilização. Isso seriam patrimônios imateriais. Eles não existem no mundo material, a gente não consegue tocar, mas eles existem no campo simbólico. Os materiais seriam o quê, né? As obras, os objetos, documentos, edificações, estátuas, enfim, demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. E outro exemplo material palpável são os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, né? Paisagísticos, artísticos, sítios arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos. Então, basicamente, essa seria a definição oficial na lei, né, do que seria patrimônio histórico-cultural. Puxando um pouco para o que o Arthur falou, a gente segue aqui para pensar um pouco para que serve esse patrimônio histórico, né? Daí a gente separou três pontos que a gente julga importantes. O primeiro a gente pode citar a preservação da memória da humanidade, né? A gente tem ali um conjunto de elementos que possibilitam que a gente preserve, né? Mantenha, sempre reflita sobre essa memória, o que que a gente quer fazer com essa memória, né? E, portanto, torná-la um patrimônio histórico. O segundo ponto é um instrumento para o conhecimento histórico, né? Esse patrimônio histórico também está todo o tempo disponível para todos. A gente pode pensar sobre as formas, possibilidades, o que que fez aquele patrimônio se constituir um patrimônio histórico, né? E por isso um instrumento para o conhecimento histórico, né? Despertar o interesse, coisas nesse sentido. E um terceiro ponto seria a possibilidade de questionar a história dita como oficial, né? Quando a gente sabe que é muito comum e corriqueiro a gente estar sempre rodeado daquela história hegemônica, né? Que a gente sabe que existe um tipo de narrativa dentro da história comum dessa de rua que a gente acaba escutando que os portugueses chegaram aqui, 1500, Pedro Álvares Cabral, esse tipo de coisa que a gente aprende muito bem na escola. Então, esse patrimônio também surge para meio que contestar, para meio que questionar, colocar uma pulguinha atrás da orelha, né? De formas diferentes de pensar essa história, de modo que a gente possa trabalhar vias diferentes, elementos, falas, personagens, eventos, acontecimentos, alheios àquele monte de coisa que a gente está acostumado a ouvir e que a gente não costuma questionar e perguntar como, por quê, né? E simplesmente jogam para a gente e tá aí, né? Bom, então a gente vai trazer uma citação que resume bem isso que a gente acabou de falar, da Janete Tano. Ela é uma professora, estudiosa do assunto, né, que diz assim: todo cidadão tem o direito a ter acesso à memória, à cidadania e à informação. Portanto, a sociedade plenamente democrática também é construída por meio da guarda, preservação e acesso de memórias múltiplas, pelas possibilidades que criam de disputa imparcial entre os diversos setores da sociedade. Então, a gente vê aí que é uma relação constante de conflito, né, de disputa. Então, a gente está falando de memória, a gente também está falando de disputa de diferentes atores sociais, uma vez que a gente sabe que existe uma história na qual é muito pouco contada e muito pouco abordada, que ainda fica ali meio que no subterrâneo, né? Então a gente tenta, através dessa instituição do patrimônio, da preservação da memória, questionar, refletir e colocar em xeque alguns pressupostos que a gente julga universais, sólidos e questionáveis, né, Arthur?
Com relação à terceira pergunta, né? Quem define o que é patrimônio histórico cultural? O patrimônio, ele pode estar ligado, né, à ideia de colecionar, né? Quem vai falar isso é o professor de Antropologia Cultural da UFRJ, o José Reginaldo Gonçalves, né? No artigo O Patrimônio como Categoria de Pensamento. Então, ele pode estar essa ideia de colecionar, que é algo que não está restrito apenas às sociedades modernas, por exemplo, né? Colecionar coisas diz respeito a todas as populações, enfim, antigas, né? Antes das populações modernas. Então, é algo que a humanidade sempre fez, né? Pensando para que a quem serviu, né? Isso falando de Ocidente, a quem serviu tradicionalmente os patrimônios históricos, né? Eu trago aqui outra referência da professora Eline Maia, do IFRJ, que ela trabalha nesse artigo que está destacado aí na tela, a ideia do paradigma tradicional, né, do patrimônio, né? Então, o patrimônio é voltado muito para essa ideia de reafirmação da nação, né? Então, ela usa como exemplo os museus, né? Ela diz que o objetivo dos museus, historicamente, é reafirmar a identidade nacional no imaginário coletivo. E esse processo invisibilizava, né, desvalorizava, geralmente, manifestações culturais pontuais, que geralmente são advindas do saber popular, né? Então, ela cita no artigo que o Museu-Nação é, via de regra, uma instituição elitizada e que nega o popular, além de ser segregadora em todas as suas ações. Então, historicamente, a gente pode dizer que quem define o patrimônio histórico cultural foi uma elite, né? Elite acadêmica, elite econômica, e que esse paradigma ele vem mudando ao longo do tempo, inclusive dentro da academia. Né? Falando de academia, quem delimita o que é patrimônio histórico é o historiador. Contudo, é importante a gente pensar que a sociedade precisa se organizar para participar dessa história, né? Participar disso que é uma decisão política, né? Se delimitar um patrimônio é uma decisão política. Né? E o pesquisador, como humano, ele nunca interpretará de forma perfeita os fatos. Então é importante, novamente, citando a participação da população nesse processo de delimitação do patrimônio histórico-cultural. Bom, pessoal, e aí por fim a gente tem aqui a nossa última pergunta, né, que seria importante também dentro desse tema, onde ter acesso a esse patrimônio histórico, né? E aí, dependendo da localidade que você mora, a gente tem que ter em mente que os patrimônios estão aí, no nosso país inteiro, né? Do Oiapoque a Chuí, você vai ter em diversas localidades, monumentos e objetos que foram tombados, né? Que é como a gente fala. Bom, pessoal, daí a gente vai para a nossa última pergunta, onde ter acesso ao patrimônio histórico? E aí a gente tem que ter em mente justamente o fato de que patrimônio tombado, que é o termo que a gente usa para caracterizar esse objeto histórico, monumento, museu, localidade, cidade, enquanto um valor cultural que foi tombado, ou seja, que está sendo protegido pelo Estado, que está sob tutela do Estado. E a gente vai ter, dependendo da localidade, no caso que nosso, Porto Seguro, por exemplo, nosso município inteiro é tombado pelo IPAM. Vocês que estiverem assistindo esse vídeo vão ter que recorrer a solicitar informações de onde são os locais do meu município que ficam esses locais tombados, que podem ser aí igrejas, podem ser municípios mesmo, como aqui Porto Seguro. Na sua própria rua, talvez tenha algum objeto tombado, quem sabe, algum museu. Hoje também temos as plataformas de arquivos digitais também que vocês podem ter acesso, né, com essa coisa da inserção desses objetos dentro de sítios digitais. Mas fundamentalmente é isso, buscar informação de onde são os locais tombados, né? Visitar esses locais, apreciá-los, questioná-los, tê-los sempre ali como um objeto de que a gente precisa entender o porquê daquele objeto ter sido tombado e não outro, né? Então, a gente volta para essa coisa da memória, né? De estar sempre ali numa arena de conflitos, né? De tentar entender o porquê dessas motivações, desses objetos serem tombados e não aqueles, né? E volta para a pergunta que o Arthur trouxe à baila lá no começo, né? Quais seriam essas motivações? E a gente entende, no final das contas, que elas são não apenas, mas substancialmente políticas, né? Inclusive, pessoal, essas plataformas de arquivos digitais, a gente vai deixar na descrição do vídeo algumas opções, alguns exemplos para se vocês quiserem acessar, só para se você quiser já dar uma primeira navegada, né, e entender um pouco como é esse exercício aí de historiador. Enfim, é isso, né? Agradecer ao Aleph e tô me despedindo aí. Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Valeu, galera. Obrigado.